Bom dia a todos vocês! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Histórias Sem Fronteiras. É um prazerão trabalhar com vocês. Good morning! What's up, Giver 5? Ahlan sahlan! Sejam todos bem-vindos. Ahlan sahlan bin madras. It's me! My name is Vitor Talher. Sou o professor de História Vitor. Sejam todos bem-vindos. Em qualquer canto do mundo, em qualquer lugar do mundo, sejam todos bem-vindos. Buongiorno, buongiorno a tutta la gente, isto é o nosso lavoro, da nossa mattina. Olá, bom dia a todos vocês. Buonasera, bonjour à tout le peuple. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire. Je m'appelle professeur d'histoire Vitor. Vamos lá, senhores. Começamos então a nossa aula de hoje e o principal tema é os persas. Os persas. Bom, senhores, vou falar um pouquinho dos persas. Nós temos que lembrar o seguinte. A Pérsia, vamos pegar o mapinha aqui, olha só, é aqui comigo, amigo. Vamos lá. A Pérsia é uma localização, né, que fica na região ali do Oriente Médio, tudo bem? Na Ásia. O território hoje seria o atual Irã, tudo bem? Mas não com essa vastidão, não, bem menor. Tá? Tem até aqui assim na fronteira com o Iraque, né? Lembrando que houve uma guerra entre Irã e Iraque nos anos 80, de 1980 a 88, por conta da questão do petróleo. Bom, vamos lá. Gente, a ideia é o seguinte. O Irã, sua localização, ela está aqui na região, voltando ao Oriente Médio. Eu tenho aqui o mar do Golfo Pérsico, o mar da Arábia, aqui assim, né? O território todo, ele pega o mar Cáspio, tudo bem? Pegava também o mar, né, Mar Negro, a parte aqui do Oriente, né, Mediterrâneo Oriental, e uma pequena parte aqui que seria do Mar Vermelho. Então esse é o grande império persa. Na verdade, né, era chamado-se de Império Medo-Pérsico, porque era a região, né, dos persas, aqui assim, e aqui a região da Média. Então, esse povo da Média, ele acaba ocupando, né, o povo persa acaba ocupando a região da Média. Lembrando que os persas estão bem aqui assim, ó. Eles ocupam a Pártia e vão para a região da Média. Por isso que é chamado de Medo-Pérsicos, né? Porque é uma anexação de um território. E eles vão migrando até chegar no território grego, né? Aí onde começam as ameaças, é o território grego. E aí de onde vai surgir as chamadas guerras medo-persas, tá? As guerras entre os gregos versus os persas por volta do século 5 a.C., para você ter uma noção, tudo bem? Vamos lá, é na época de Xerxes, né? Xerxes III. Senhores, nós vimos aqui então os principais rios da Pérsia. Eu tenho esse rio aqui, o Mur, né? O rio Umur aqui assim, o Mur Amarno, que fica assim, nessa região aqui. A Pérsia não tem grandes rios, seria só essa parte norte aqui. Com a anexação, aí sim, vai agregar o rio Tigre e Eufrates, a antiga, né, Mesopotâmia, Babilônia, né, e vai anexar o rio Nilo. Mas isso aqui é no processo de expansão. Agora, dentro do atual Irã, você não tem grandes rios, tá? Eles desenvolveram um sistema de poços, né, de furar até o lençol freático e promover poços e construção de jardins. Tudo bem? Eu tenho uma região de um planalto desértico, aqui ao centro, regiões montanhosas ao norte. Lembrando que aqui nessa região tem essa região montanhosa é uma fronteira, né, de placas tectônicas. Volta e meia acontece terremotos no Irã, nessa parte mais ao norte do Irã, e volta e meia tem deslizamento de terra, né? Isso acaba gerando várias mortes. Em alguns momentos, não quero dizer que seja sempre, mas geralmente é no período do inverno. Tá? Lembrando que nessa época, quando chegou o inverno nessa região, lá por volta do mês de novembro, dezembro, mais ou menos janeiro, né? Começa em outubro o inverno aqui nessa região, a gente percebe que essas montanhas de gelo também, elas na época da primavera, elas colaboram, né, para a formação
dos afluentes que vão alimentar os rios e o lençol freático aqui dessa região desértica. Eu tenho além do planalto desértico do Irã, eu vou ter também regiões férteis. Hoje o Irã é um dos maiores produtores de gás e petróleo dessa região do Oriente Médio. Então, é uma falácia alguém falar assim, mas o Irã está isolado. Meu, não está isolado. O Irã ele vende petróleo e gás tanto para a China quanto para a Rússia. Tudo bem? Então, o Oriente Médio, né? O Irã ainda é uma grande potência no aspecto internacional. Tá? Ele não vende para o Ocidente, porque ele é embargado pela ONU, mediante, né, o endosso dos Estados Unidos, mas para a China e para a Rússia ainda é um dos grandes fornecedores de matéria-prima. Além disso, o Irã tem uma paisagem belíssima. Nós vamos ver algumas cidades do atual Irã. Tá? E a língua que se fala lá não é a língua árabe, mas se fala o persa ou farsi. Tá? Se fala farsi. Vamos lá. Bom, gente, nesse momento aqui, os principais reis, né, da região, porque se adotou na Pérsia uma espécie de uma teocracia, em que o rei era representante das divindades, e falar de religião também, eles adoravam, né, eles adoravam deuses, tá? Até então, é um princípio monoteísta, né, de um deus do bem que se configura num dualismo, ou seja, em dois deuses, Deus do bem e Deus do mal. Nós vamos ver isso agorinha, né, Mazda, Ahura Mazda e Omurs, né, também, nós vamos ver esses caras aí, que representam o bem, e Arimã, que representam o mal. Agora nós vamos ver isso. E as divindades, elas têm esses elementos antroposomórficos, que eu já havia comentado com vocês. O que seriam antroposomórficos? Corpo, né, de homem ou de animal, cabeça de homem, né, mas sempre seja metade um, metade outro, né, ou múltiplos. Nós vamos ver aqui agora alguns casos, quando vai fazer uma referência a Mazda, né, que tem asas, tem corpo de leão e cabeça de homem. Nós vamos ver agora sobre isso, né, de um grande... fala-se que é poeta, mas fala-se também que é um profeta chamado de Zoroastro, na língua grega, e no farsi seria Zaratustra. Ele vai criar uma religião, né, conhecida como zoroastrismo. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho na nossa aula. Bom, na expansão territorial deles, acontece por volta do século VII até o século V, mais ou menos, tá? Eles conquistam as regiões do Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Palestina, uma parte da Índia. Eles vão até a região da Grécia, ali naquela parte norte ali, né, nos ataques. Vejam que eles vão conquistando toda essa região, tá aí no mapa para vocês dar uma olhadinha aí também. Na economia, na antiguidade, era baseado na produção agrícola, tudo bem? E também no comércio interno do reino. Eles criaram a primeira moeda da humanidade, no sentido moeda mesmo, né, de metal, para facilitar as relações de comércio, que é o dárico. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né, essa moeda que vai surgir com o rosto do rei, né, o rei Dario. Bom, isso é a maneira simples, né? Não tinha um sistema de escravidão, mas tinha um sistema de servidão. As pessoas serviam ao Estado na forma de pagar impostos, mas eles não escravizaram os inimigos de guerra, certo? Eles dominaram o território, forçavam as pessoas a servirem ao Estado, mas não as escravizavam. Elas pagavam os impostos. Escravo é uma coisa bem clássica, bem típica, ou seja, escravo é coisa, é material. Os persas não eram muito afamados disso, tanto que quando eles invadiram a Babilônia, né, no reino dos caldeus, na época, por volta ali do século 6 a.C., a Babilônia havia escravizado os hebreus, é o chamado cativeiro da Babilônia. Os hebreus estavam sendo escravos, né, sendo escravizados, melhor dizendo, e eles foram obrigados a construir vários templos, vários palácios, dentre eles a Torre de Babel. E aí é nesse momento que os persas, né, invadem a região, liderados por Cambises, e acabam libertando os hebreus. Então os hebreus tinham uma gratidão muito grande com os povos da Pérsia. Eles foram libertados,
E aí eles vão até a região, voltam para a terra, né, região, a terra prometida palestina. Eita, agora é a hora, né? Bom, nesse momento, então, Ciro, por volta ali do ano, né, 44, 29 a.C., Ciro resolve fazer um processo de unificação, né, aumentar seus territórios, e Ciro, então, né, vai acabar anexando o território, né, da Pérsia aos Medos, que seria a parte norte, como nós vimos então. Como eu havia dito, Ciro vai libertar aí o pessoal, né, do cativeiro da Babilônia, e Cambises, seu filho, dá continuidade a essa expansão e vai até o Egito. Então essa é a maior expansão territorial, no caso, no Oriente, né, com os persas, já caminhando, né, para o tempo ali quase próximo ali, né, do ano do século IV a.C., século, né, até o ano 300 a.C., mais ou menos, propriamente. Bom, gente, vai chegar um momento em que os persas, vou chegar um pouquinho pro canto aqui, vai chegar algum momento que os persas, já no governo de Dario e depois de Xerxes, tá? Xerxes III, que é esse cara aqui, e vai querer aumentar o seu território, uma expansão territorial militar. E a cada terra que eles ocupam, ao longo das estradas que eles iam construindo para facilitar a logística de uma população para outra, de um exército para outro, né? A cada, sei lá, 50 quilômetros, eles construíam quartéis generais, construíam cidadezinhas para ter uma logística, um sistema de correio que era muito eficiente, né? Às vezes tem alguma ameaça de alguma invasão inimiga, então o mensageiro corria rapidamente até um quartel-general, fazia uma espécie de uma carta, aquilo era entregue para um soldado que saía a cavalo até o próximo correio, e assim por diante, que ia ao próximo correio, 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 até chegar no rei, né, até chegar no rei da Pérsia. Esse sistema de correio era muito eficiente e muito rápido. E outra coisa, a construção das estradas e de sistema de correio fazia com que a mensagem chegasse rápido, porque tinha uma alternância de mensageiros. Assim, não tinha, os cavalos não cansavam e nem seus cavaleiros. Então, ou seja, a cada 50 quilômetros alguém saía, passava mensagem mais 50 e assim por diante. E outra coisa, se fosse para ser uma pessoa, ela teria que parar para dormir, né? E assim continuar o dia. Não, aqui a mensagem ela percorre 24 horas. Então chegou ali, o mensageiro tinha que estar pronto, preparado para receber a mensagem e sair a cavalo. E assim por diante. Cada correio, cada local, cada posto de correio, ali era um quartel-general. Ficava guardado não só apenas, né, soldados e armas, como um quartel, né, que está vigiando o território, mas também era um local de celeiro, onde arrecadava os impostos daquela cidade, ficava guardado ali para suprir as necessidades dos militares que moravam ali, ou pelo menos que cumpriam suas horas de trabalho ali naquele quartel. Bom, quando que ocorre a decadência do Império Persa? Gente, por volta ali do século IV a.C., na expansão macedônica, quando o Alexandre resolve expandir o território macedônico, né? Alexandre o Grande, Alexandre Magno, aí sim, aí a Pérsia vai ser atacada. Por exemplo, você tem noção, o Xerxes mandou construir uma cidade chamada de Persépolis. Presta atenção na palavra, Persépolis. Persépolis, Susa, né? São cidades persas aí. E Persépolis, para você ter noção, ela tem uma tal de Xerxépolis, uma coisa assim. Também, nós temos que olhar aqui, mas é a cidade de Xerxes. Então, vamos dar uma olhada nisso aí depois. Mas Persépolis, para você ter noção, era uma cidade tão grande, que demorou mais ou menos quase uns 150 anos para construir. Então, foi no final lá por volta do ano 4, por volta do século IV a.C., Xerxes vai inaugurar essa cidade. E ela é uma cidade belíssima. Só para você ter noção, o palácio era maior que a casa do Gustavo Lima. É uma coisa gigante. Sabe? Era gigante o palácio dele. Só que esse palácio ele tinha várias colunas, né? Óbvio. E quando o Alexandre foi invadir a Pérsia, né? Que ele invade a Babilônia, depois vai até a Pérsia. Quando ele chega na Pérsia, ele pede seus soldados, né? Homens, amarrem as colunas com cordas e amarrem aos cavalos. E nessa hora, meu amigo, ele dá aquela chicotada, os cavalos, né, dão aquele coice, aquele tranco,
e começam a quebrar as colunas e o telhado, né, o teto do palácio cai. Gente, 150 anos de história foi destruído em menos de uma semana. Em menos de uma semana. Tá? 150 anos de história da cidade de Persépolis. Hoje, Persépolis apenas uma ruína, são sítios arqueológicos, né? Mas vale a pena você dar uma olhada nisso aí. Persépolis, a cidade perdida, né, construída por Xerxes e destruída por Alexandre o Grande. Bom, professor, como que os persas, né, controlavam todo aquele território, como o senhor havia mostrado para a gente? Gente, a primeira situação é o seguinte. Os persas, né, no caso, na época, Dario, né, primeiro começa com Ciro, né, mas Dario, naquele momento, então, divide o império em províncias. Cada província era chamada de satrapia. De novo, Dario, então, divide o império em províncias. Cada província é chamada de satrapia. Cada província é chamada de satrapia. Beleza. E aí, o governador era chamado de satrapa. O governador era chamado de satrapa. Ótimo. Para que isso? Para facilitar a política e a administração do Império Persa. Mas o Dario ficou pensando o seguinte: ora, esse governador pode trair o meu governo. Então, antes disso acontecer, eu vou mandar fiscais. Entendeu? Eu vou mandar fiscais. Esses fiscais eram chamados de sátrapas. Sátrapas. Os sátrapas. Então, quem que é esses sátrapas? Esses sátrapas eram homens disfarçados, né? Foi o primeiro processo de inteligência de fiscalização. Tá? Eram agentes de inteligência do rei. Como assim? Eles iam disfarçados de província em província e ficavam vigiando o que o governador fazia, se tinha desvio de verba, se aquele governador mais o seu grupo local, a elite local, estava tramando algum tipo de rebeldia, de revolta, enfim. Eles escutavam tudo, anotavam tudo, ouviam tudo. Então, eles eram, na verdade, chamados olhos e ouvidos do rei. Tá aqui, ó. Olhos e ouvidos do rei. Então, ó, satrapias eram as províncias, satrapa era o governador, e os sátrapas eram os fiscais, eram os agentes secretos, né, do governo de Dario e do Império Persa. Tudo bem? Isso era para que as informações chegassem até o imperador. Bom, a primeira moeda que eu não havia falado para vocês, o Dárico, né, foi criado aí. Olha aqui, ela está aí no cantinho, né? Ela aparece aí, né, representando um arqueiro na época aí de Dárico. Tudo bem? Feita de ouro, tá? Moeda de ouro, também tá. Quem tem uma moeda dessa, cara, meu Deus, ele é uma pessoa que tem muito rico. Bom, como eu havia dito a vocês, tá vendo a imagem aí, ó? Olha só, um mensageiro passando para o outro a mensagem. Esse que é o sistema que eu falei para vocês. Isso aqui foi de quartel em quartel, né? Isso facilitava a comunicação, né? A mobilização de tropas, porque a mensagem chegava até a capital Persépolis, tudo bem? E depois tem a cidade de Susa, que é importante. E lá na região da Turquia, a cidade de Sardes, ou Sardes. Vamos achar aqui, ó, Sardes, tudo bem? Na região da Ásia Menor, da Lídia, Trácia, aqui assim, tá? A Pártia é aqui. Teve uma batalha que é muito legal, velho. A história é show de bola, né? Teve uma batalha para quem iria governar Roma, né? Entre Pompeu e Júlio César. E aí Pompeu foge de Roma, porque sabia que quando Júlio César atravessou o Rubicão, sabia que Júlio César poderia matá-lo, né? E isso acabou gerando uma guerra civil em Roma, mas enfim, Júlio César então marcha com seus homens até o sul da Itália, né, na região da Calábria, e os barcos, né, de Pompeu já tinham, né, vazado, tinham ido embora. Então, Júlio César, né, descobre que Pompeu estava na região do Oriente, tentando organizar uma tropa de 80 mil homens para lutar contra Júlio César. E aí é nessa hora, então, que o Júlio César descobre que ele está na região da Pártia. E aí vai ter uma batalha lá na Pártia, chamada Batalha de Farsalos. Tá? Batalha de Farsalos, em que Júlio César, com 40 mil homens, vence as tropas de Pompeu
né? E Pompeu é morto, é óbvio, em batalha, por traição a Roma. E aí Júlio César retorna a Roma, sendo valorizado e vangloriado como um dos maiores chefes militares de Roma. Nesse momento, então, Júlio César é condecorado pelo Senado com vários tipos de senador, de príncipes, primeiro cidadão romano, pontífex, e recebe o título de Caesare, que é Júlio César, chefe do Império Romano. Mas, pouco tempo depois, no dia 15 de março de 1944, por volta das 3 horas da tarde, Júlio César é assassinado no Senado pelo seu próprio sobrinho. Dizia-se que era sobrinho, né? Filho adotivo. Na verdade, Brutus era filho de uma de suas concubinas, né? Posso dizer melhor. Bom, voltando aqui um pouquinho, eu só comentei rapidinho sobre Roma, que é bem legal esse momento histórico aí. Daí que vem a frase, né? Quando o Brutus dá aquela punhalada em Júlio César, já empurra Júlio assim, né? Júlio empurra Brutus e fala: até tu, Brutus, me apunhalas pelas costas. Daí vem a punhalada, né? De Júlio, a punhalada de Brutus. Brutus, o traidor. Bom, voltando aqui para a aula, então a ideia é o seguinte: nós estamos vendo aí, né? Voltando à Pérsia, então o sistema de correios organizados aí por Dario, depois seus filhos, né, vão dar continuidade a esse processo aí. Então, eles construíram várias estradas e o objetivo das estradas era o quê? Facilitar o sistema de comunicação nesse território. Um minutinho só. Então, nós voltando aqui os comerciais. Então, nós vamos observar o seguinte. Sistemas de estradas, sistemas de correios, né, como eu havia dito a vocês, facilitar a comunicação, facilitar a mobilização das tropas do exército. Além disso, também a arrecadação de impostos e garantir a unidade territorial. Bom, vamos avançar para o próximo passo. Início. A queda do Império Persa acontece justamente ali durante o ano 330 a.C., quando Alexandre, né, ele aproveita do momento que a Grécia estava fragilizada, é uma expansão macedônica. É só fazer uma recapitulação básica. Assim que termina as guerras medo-pérsicas, a Grécia vence os persas, é óbvio, né? Então impede a expansão persa no território grego. Nesse momento, Atenas, como era a líder de todas as cidades, por meio da Liga de Delos, tem uma arrecadação de impostos muito grande, por causa da própria Liga de Delos. Era Delfos, né? A ilha de Delfos, ou Delos, era como se fosse o centro financeiro de arrecadação de impostos, em homenagem a Apolo. E nessa hora, a Grécia, então, é liderada por Atenas, uma espécie de uma unidade territorial, unidade política e econômica. Lembrando que respeita cada sistema político de cada cidade, porém Atenas tenta impor nas cidades gregas o chamado imperialismo, né? O modelo político e econômico que seria a democracia grega, e isso incomoda algumas regiões, que no caso seria a região ali sul-oeste, né? Então seria o sudoeste da Grécia, na península do Peloponeso, liderado ali por Esparta. Esparta não concorda muito com esse regime político e com a forma de governar dos gregos e com o desvio de verba que os gregos estavam fazendo. Naquela época também tinha desvio de verba, tá? Não é só aqui no Brasil, não, naquela época também. Então, insatisfeitos, os espartanos declaram guerra aos atenienses, guerra do Peloponeso, né? E essa guerra civil vai acabar sendo vencida por Esparta, que é atacada por Tebas, uma cidade um pouco ao norte, cidade agrícola, diga-se de passagem. Na batalha de Leucras, né, os tebanos vencem, olha que engraçado, os tebanos vencem os espartanos, e na batalha de Queroneia, os macedônicos vencem os tebanos, e aí inicia um processo de unificação territorial e expansão territorial macedônica, período helenístico, né, grego, né, sobre a região da Grécia, e aí vai pegando Turquia e vai avançando para o Oriente, ocupando os territórios que eram persas. E aí chega, né, Alexandre chega até, né, ele passa pela Turquia, né, a região de Sardes, que é a região
da Trácia, né? Região da Lídia, a Trácia lá na Grécia, vai até a região da Lídia, que era a península né, a região ali da Turquia, na Ásia Menor, avança, né, para a região ali que hoje seria o atual Iraque, na Mesopotâmia e Babilônia, né, em Bagdá, tanto que ele casa com com a filha do rei da Babilônia, né, com a princesa da Babilônia, e vai até a cidade de, né, Susa, e de Susa a Persépolis. Então, nessa hora, os persas são cercados, tá? E são derrotados. E aí, Alexandre tem a política da helenização. O que é helenização? Casar os seus soldados com mulheres de territórios nativos, né? Dos povos nativos. Essa era a política, de misturar a cultura grega com a cultura do povo dominado. Helenização. Helenização. Tudo bem? Então, e os miscigenados, os misturados, quando crescem, eles não querem ser como as mães, né, de povos derrotados. Não, eles querem ser como os pais, tá? Que é um homem, um guerreiro, um grego, um helênico. Bom, continuando aí, como eu havia dito, com relação à religião, eram povos que iniciam uma manifestação religiosa até no caráter ético, seria monoteísmo, mas isso evolui para um zoroastrismo, né? Que é uma espécie de uma religião dualista, entre as forças do bem e as forças do mal. De um lado eu tenho o bem, tá? Representado por Mazda, tá? E do outro lado, né, nós vamos ter aqui, deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Opa, vou voltar aqui então. Vou voltar aqui então, porque aqui não dá para a gente ver. Mas aí tem o deus do bem, que seria Mazda, Ahura Mazda, daí que vai surgir o chamado Mazdaísmo, tá? Que é a religião da Pérsia. Hoje não tem nada a ver. Tem gente que ainda tem essas práticas lá, mas não tem nada a ver. A religião deles é muçulmana, mais de 99% da população iraniana. E eles acreditavam, então, nas forças do bem e nas forças do mal. Bom, eles também tinham a Zoroastro, né, Zaratustra, ele tinha essa política de expansão religiosa. E, olha só, eles acreditavam numa ideia de uma religião universal, de que todos deveriam, né? Por isso que é engraçado, porque quanto mais eles expandem o território, os persas, eles vão ensinando essa religião dualista, né, da prática do bem, e todos aqueles que praticavam o mal, eles eram o quê? Eles eram mandados para o mundo dos mortos, ou para o inferno. Eles acreditavam na ideia de inferno, tudo bem? E acreditavam também na ideia de paraíso. E acreditavam que o bem sempre vence o mal. Olha que legal, que o bem vence o mal, tudo bem? Ahura Mazda é o deus do bem, tá? Ou o Murs, e o deus do mal seria Ahriman, deus do mal. Ok, galera? Vamos lá, então. Aqui eu falei para vocês, aqui embaixo aparece Zoroastro aí, né? Por exemplo, aqui aparece Ahura Mazda, que é o deus que eles acreditam, né? Em cima de uma ave, de ave aí. Bom, na cultura persa, como eu havia dito, assim também como na cultura egípcia, os deuses aí, né, têm elementos antropomórficos. Veja que essa divindade tem corpo de vaca, né, corpo de gado, asa de águia e cabeça de homem, tá? Eu acreditava nessas ideias aí. E eles também vão incorporando elementos de outras culturas dentro da sua própria cultura, tudo bem? Veja que aqui no chapéu ou na coroa, né, parece uma coroa egípcia com a cobra e com uma águia, né, ou com um abutre e uma cobrinha aí, né, que foi no processo de unificação dos povos persas. Bom, atualmente, né, a Pérsia é controlada, ela passa por uma revolução chamada Revolução Iraniana. Antes da Revolução, a região do Irã era uma monarquia controlada pelo Shah, tá? O rei chamava-se Shah, que foi implantado, né, pós Primeira Guerra Mundial, esse regime, né, que tem uma influência da Inglaterra, né, o Shah era uma elite, o Shah vem, o rei, né, da Pérsia era uma espécie de uma elite muito antiga da região da Pérsia, descendentes dos antigos reis persas, que durante a idade contemporânea era chamavam de Shahs, né, os reis da Pérsia, colocados ao trono pelo governo britânico. Isso é bem claro pós Primeira Guerra Mundial. E nos anos de 1979, nos anos 70, ocorre uma revolução religiosa, né,
que é a chamada Revolução Iraniana, em que querem acabar com esse modelo político, porque pois acredita que o Irã está sendo ameaçado pelo processo de modernização, como a gente imagina. Bom, gente, você tem noção, no Irã, até os anos 75, 76, as pessoas faziam piqueniques, saíam às ruas, e as mulheres usavam biquíni para ir na praia, né? As mulheres usavam calça jeans. Hoje não, todos usam uma espécie de uma burca, mas na época era muito comum. Só você acessar os vídeos no YouTube dos anos 70 no Irã. Aqui ao lado está a foto do antigo presidente de 2013, Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad, e o filme que fala da Revolução Iraniana é o Argo. Tem um livro. Hoje, o Irã, Coreia do Norte e a Síria, e junto com a Venezuela, para os Estados Unidos eram chamados de eixo do mal, assim como a Cuba, tá? Só para deixar uma coisa bem esclarecida aqui, né? Então, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria, Venezuela, são chamados eixo do mal, os anti-americanos, né? Bom, tem um livro que vale a pena, é uma dica que fica para vocês, né? Da Marjane Satrap, né? É um livro bem legal esse livro, não é um nome, não é pseudonome. Vai falar de Persepolis, narra a história, né, do autor do livro, de quadrinhos, que deu origem a essa animação, né, a Marjane Satrap. Ela também dirige o filme, e ao lado de Vicente Porno, que é essa engraçado Paranoid, né, Paranoid, ou Paranoid. A adolescência de Satrap desfila aí, né, por cenário testemunho da ditadura imposta pelo Shah, e no Irã posterior, né, ao processo de regimes ayatollahs fundamentalistas. Gente, aqui fica o meu abraço, aqui fica a nossa história. Valeu por ter participado. Fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima aula, galera.